foi nesse tempo da exploração colonial. A antropologia com o cinema foram instrumentos como a ciência, com toda da expansão colonial do Ocidente, especialmente da Europa. E isso que, quando eu comecei, foi uma realização bem forte, uma reação. Eu comecei no momento da decolonização do mundo, especialmente a decolonização política, que era realmente um momento importante. Participei um pouquinho desse movimento anticolonial. E, nesse caso, o cinema foi um instrumento de deconstrução da imagem das relações do Ocidente com outras partes do mundo. E, nesse caso, o cinema, na antropologia, foi um instrumento também para decolonizar a antropologia mesmo. E fazer que a antropologia não seja mais só o discurso do antropólogo sobre os outros, exóticos. Porque vocês devem saber que, especialmente na Europa, a antropologia era a antropologia do exótico, não era uma antropologia do ser, da própria civilização, da própria cultura. E andando fora da nossa própria cultura, o problema foi primeiro de escapar dessa ideia que nós temos os instrumentos para explicar o mundo. Bom, tinha já uma mudança sobre o discurso puramente colonial, o racista, ou da superioridade ocidental. Tinha já esse discurso da admiração por as culturas, no caso de Griot, por exemplo, admiração por a cultura dos Dogon, cultura admirável, etc. Tinha começamento de questionamento sobre o darwinismo das culturas, de uma certa maneira. Mas que era sempre o discurso central dos antropólogos brancos sobre o mundo exterior. E o cinema continuava um pouquinho a participar dessa descrição do mundo do ponto de vista exterior. E que é interessante que eu tinha o descobrimento que não era um problema técnico desse discurso do branco sobre os outros, porque isso foi um argumento. Nós não podemos pegar o som direto, não tinha som direto no cinema, tinha essa dificuldade, pegamos imagens e depois, com as imagens, vamos fazer um discurso, um comentário para explicar a imagem, para construir a imagem para um olhar exterior. Isso não foi verdade, porque tem duas coisas importantes que no mesmo tempo que era os primeiros tempos do cinema, em 1912, tinha já uma experiência do som síncrono, que foi feita para Puig. Ele pegou imagem com câmera e com um aparelho de som, no mesmo tempo pegou o som. Ela, nesse momento, não tinha capacidade de juntar os dois, mas a operação foi feita. E a operação mostrava também, para contradizer a experiência do Flaherty e depois dos outros, que não tinha medo dos primitivos, da técnica ocidental, da ciência ocidental, porque os chamados primitivos africanos são, na imagem, contando com instrumentos, pegando instrumentos, sem medo de nada, sem surpresa, fazendo um canto, dançando em frente da câmera, sem problema. E porque o Puig tinha essa ideia de mostrar imediatamente, ele fez o desenvolvimento, a revelação do filme, imediatamente, mostrando a imagem. Imediatamente não tinha problema. Imediatamente não tinha mais problema dessa questão que foi longo tempo, até agora, essa questão do primitivo que pensa que a ciência é magia. Não tem problema de magia, não tem problema de mistério, não tem problema disso. É um instrumento, só um instrumento. Mas
essa possibilidade já existava, mas ninguém continuar a fazer esse tipo de experiência. E depois, quando tinha já a possibilidade de pegar o som síncrono, a partir dos anos 1950, mais ou menos, nos 60, tinha muitos filmes continuando a fazer imagem e com comentários sobre os outros. O som só servia para ilustrar a imagem. Você pode ouvir o som, o barulho das palavras, o barulho da chamada música, o barulho da natureza. E sobre isso tinha continuamente esse discurso do etnólogo explicando que eles são ou não são isso, explicando, fazendo explicação sobre uma imagem que era continuamente considerada como uma imagem do transporte do real, de uma certa maneira. O cinema era um instrumento de transporte, até essa período. Mesmo, e a verdade que foi nos anos 60, um pouquinho antes, durante os anos 50, que foi o trabalho do Rouge na França, o trabalho dos americanos, também dos australianos, também na mesma época, dos canadienses também, para pensar do cinema como um instrumento de comunicação, de estabelecimento de uma situação, não simplesmente um instrumento para fotografiar uma realidade exterior, mas para entrar em contato com as pessoas, fazer contato, fazer uma negociação, começar. Não era realmente completamente claro essa ideia de negociação, que vem um pouquinho depois, mas era já um movimento não de examinação, de olhar. Eu estou com um instrumento para deconstruir o real e explicar o funcionamento do real, mas eu estou com um instrumento de contato para entrar numa relação, se relacionar com uma relação exterior. E a partir de lá começava esse movimento dentro do qual eu entrei, porque eu descobri que realmente esse instrumento de uma câmera não era só esse instrumento para pegar mais fácil, ou mais sutil, ou mais complicado, ou um pouquinho diferente da escritura, mas era um instrumento a partir do qual eu poderia pensar numa situação completamente diferente. Eu fui, nesse caso, a partir desse momento, utilizando uma câmera, eu fui numa situação de questionamento recíproco. O que você está fazendo com essa câmera? Por que você está utilizando essa câmera? Bom, foi difícil para começar, porque a câmera do 16mm não tinha a possibilidade de mostrar a imagem imediatamente, só se você tinha no laboratório. Infelizmente não foi o caso. Nessa época não foi a período de push. Mas tinha uma possibilidade de pouco a pouco mostrar a imagem, pouco a pouco, e tinha já. Eu devo dizer, mesmo quando eu fui no Niger, o lugar onde eu trabalhava, não tinha tantas experiências do cinema, mas alguns. Me lembro que tinha um lugar onde eu trabalhava, uma missão católica que fiz projeção de filmes. Bom, tinha esse uso um pouquinho da imagem. As pessoas tinham habitudes da imagem, mas não tanto, um pouquinho. Mas pouco a pouco o questionamento da minha posição foi uma parte da construção de uma situação antropológica. E a antropologia não era mais natural, não era mais evidente, não era mais um trabalho do campo fazendo parte da extensão de uma ciência particular que, de uma certa maneira naturalizada. A antropologia existe como física, como química, existe, a ciência existe. Isso que é interessante, porque do lado ocidental a ciência existe. Parece uma evidência. A ciência é a ciência. Você não vai contestar a existência da ciência. Você não vai contestar o objetivo da ciência. Parece natural. E até agora é natural.
Ninguém vai dizer qual é o uso da ciência, qual é o interesse da ciência, qual é o resultado real, concreto, para quem, qual é a situação da ciência, por que fazer ciência, por que fazer uma extensão do conhecimento nessa direção e não outra direção. Tem muitas coisas, muitas maneiras de entrar em relação com o mundo. E não é a ciência que é a última maneira de conhecimento. A ciência é um instrumento de transformação e de dominação do mundo. Isso que é muito interessante. Isso que é instrumento de dominação do mundo. O problema é que, quando você tem um instrumento da tecnologia, você vai utilizar esse instrumento da tecnologia para continuar esse projeto de dominação ou para discutir da utilização do interesse e da finalidade do uso desse instrumento. E isso que para mim foi muito interessante. Discutir você fazendo um filme sobre que, a propósito de que, quais são os limites, você não pegar essa coisa, qual é o resultado. E, por exemplo, eu tinha essa reação, eu me lembro do primeiro filme que eu fiz, tinha um momento que tinha... é uma organização hierárquica, então tem como se chama, um príncipe, que é a direção do sorte de Estado, pequeno Estado, e na casa desse príncipe, as mulheres e os jovens são dentro da casa e ninguém pode ver. Não tem nada a ver com o Islã, porque não foi na religião islâmica, mas é o lugar do poder. É o poder sagrado. Então não tem essa distinção da política e do sagrado. O poder e a sacralidade são muito ligados, interligados. E que isso também é interessante. Não é essa separação que nós fazemos sempre. E eu tinha autorização de filmar dentro dessa casa. Mas voltando com o resultado do filmagem, eu tinha medo, porque eu estou vendo as mulheres, as esposas do rei e os crianças dele, eu não posso mostrar isso publicamente. Eu fui com ela, eu começava com medo a discutir com ela, e ela olhando a mim de uma maneira um pouquinho escéptica. O que acontece com você? Essa coisa é proibido, você sabe que tem lá, você não pode mostrar. Mostrar que? Mostrar a sua mulher. Isso não são as minhas mulheres das crianças, são imagens. Imagens não são pessoas. E eu realizei que eu estava sempre nessa ideia bem ocidental, que a imagem é uma captação da alma da pessoa, que é cheio da literatura antropológica, e sou cheio de coisas desse tipo, até agora. Eu tinha um alívio fantástico. Ai, é verdade, eu estou completamente estúpido, realmente. Ali tem uma concepção bem simples de que a tecnologia é. A tecnologia é realmente um instrumento. O problema é de saber o que você vai fazer com isso. O produto, a construção de um produto. É isso que eu começava a refletir sobre essa questão. A construção do filme, a produção mesmo do filme é a realidade com que você vai trabalhar. Não é o produto como a expressão de uma realidade outra. Esse é o filme que é realmente uma realidade. E você deve pensar como uma produção de uma realidade específica, que é a realidade imagética. Isso que é uma coisa diferente. E essa produção da imagem imagética tem a sua própria lógica. É uma linguagem específica. Não é imagem a propósito da qual você vai fazer uma transcrição literária, escritural. Não tem conceito imagétique, se eu posso utilizar essa fórmula. Tem uma maneira de pensar através e com imagem e som. Eu chamo de som-imagem, para mim é som-imagem.
não sei, não tenho outra palavra para dizer, mas é som e imagem é a mesma coisa. Mas com som tem variação, talvez o som é mais importante, a aparência é mais importante. Isso que faz parte de uma aproximação e de uma construção de uma relação, e o problema é de saber se, com essa linguagem, você vai falar das mesmas coisas, ou descrever, ou pensar das mesmas coisas que você fala, pensa ou descreve através da escritura. É isso que dá a questão do lugar da antropologia audiovisual dentro do campo da antropologia. É um setor, é uma tecnologia, é um instrumento. Bom, usualmente, na França, especialmente até agora, a antropologia visual é pequenininha e talvez considerada como instrumento, mas a ideia de uma linguagem autônoma da imagem, os antropólogos até agora têm medo disso. Eu acho que ele tem razão, porque realmente eu acho que a antropologia audiovisual é um instrumento. Através desse instrumento, como a escritura é um instrumento. A escritura é um instrumento, não é a escritura que é uma linguagem. E o instrumento, isso é um instrumento, mas a maneira de utilizar, isso vai fazer uma linguagem. A maneira de utilizar e demonstrar qual é o lugar da utilização desse instrumento. É isso que vai fazer uma diferença dentro um documentário, um filme de ficção, um filme de descrição, um filme arqueológico, ou não sei o que. Tem categorias, como tem categorias de linguagem. Mas qualquer coisa na antropologia, através da imagem, você deve pensar qual é o tipo de situação que vão aparecer com imagem, qual é o significado da imagem. Acho que tem as coisas do movimento e do tempo. Você tem as duas coisas do imagem tempo e do imagem movimento. Os dois vão se misturar de uma maneira mais ou menos complexa, mas isso significa que você vai entrar numa percepção do movimento dos outros, do espaço dos outros, do sentimento dos outros, do corpo dos outros, das reações físicas e emotivas dos outros. Isso não aparece na antropologia escritural. Como você vai descrever uma emoção? Você vai dizer, tem uma emoção, estou chorando nessa situação. Mas que é chorar? Se você vai escrever, estou chorando nessa situação, para mim chorar é... Bom, eu vou fazer um esforço imaginário para pensar que é possível chorar nessa situação ou não chorar. Mas se estou vendo as pessoas que têm uma atitude específica entre elas, no específico lugar, numa situação específica, imediatamente eu vou entender. De que vou entender? Isso não significa que eu vou entender e compreender tudo. Eu vou perceber. É melhor dizer, eu vou perceber. Entender é outra coisa. Eu vou perceber que lá tem uma coisa que pode ser diferente e significativamente diferente ou similar das coisas que eu já conheço para mim ou para os outros. Eu vou entrar numa percepção da diferença, ou da similaridade, ou da extensão dessa similaridade, ou extensão dessa diferença. Isso que vai aparecer através do movimento e da imagem, e do som da imagem. E o que é essa imagem? Essa imagem também é uma escolha do olhar. Você sabe, todo mundo é uma banalidade, você saber que a imagem é uma construção, um filme é uma construção. Ele está filmando aqui, não ela está filmando lá. Mas a situação não é só aqui, é lá também. Nós somos numa situação. Mas o objeto dela é não de fazer uma descrição da situação. Não sei o que é então, eu estou fazendo. Mas, bom, não sei qual é a intenção dela. Eu não sei.
Mas isso que é o problema. Qualquer filme tem uma intenção de filmagem. Essa intenção de filmagem vai entrar numa situação, a situação vai reagir sobre a intenção de filmagem e a situação geral vai se construir. E o filme é o resultado dessa construção de uma situação. Esse filme que é uma situação onde você tem o fora do campo e o fora do campo, para falar a linguagem dos especialistas do cinema, mas tudo isso é parte da reflexão imagética. Você deve saber que o filme é o produto de uma atividade complexa e não simplesmente uma apropriação de um real bem construído. Mas isso não vai parar lá, no momento do filmagem. Porque acho que o Rouge tinha essa palavra dizendo que todo mundo sabe que o filme é filmagem e montagem, e concepção antes e depois, e reconstrução e produção, e também espetacularização, recepção da imagem para os outros. Todos esses processos vão entrar na reflexão que devemos fazer. Mas o Rouge tinha essa usa de dizer que filme, a montagem do filme é feita durante o filmagem. Isso não exprime totalmente a prática dela, porque realmente a montagem prática dela foi um trabalho de anos e anos para cada filme. Mas significa também, tem uma significação importante, que você filmando, você tem uma intenção, e essa intenção, você não só bota uma câmera lá para filmar, você pensa de uma maneira imagética, não completamente cerebral ou scriptural, de uma maneira imagética, você é dentro da imagem, ou dentro do olhar, dentro do ouvir. Isso que é importante, olhar e ouvir nesse momento. Olhar e ouvir de uma maneira que são desigual, talvez, mas olhar e ouvir são importantes. E no momento que você fazendo esse movimento de ouvir e olhar numa direção específica, você pensa, o que estou fazendo? E depois, e antes, eu venho de lá, é possível ou não? De uma maneira mais ou menos consciente, mais ou menos imediata, mas qualquer coisa você pensa que aqui você vai lá, você vai parar de filmar, ou você vai continuar de filmar ou não. Parar ou continuar, já é uma questão. É isso que foi uma transformação importante no momento do passagem do cinema da clássica a vídeo, porque não tinha essa obrigação de parar de filmagem. A limitação das fitas, por exemplo, simplesmente, ou das câmeras fez que você tinha a obrigação de parar. Com fita de vídeo, você começa a filmar 1 hora sem parar. Agora é possível filmar 6 horas sem parar. Isso que é um perigo, porque você pode pensar que você vai pegar tudo, filmar tudo sem parar e depois você vai fazer a montagem. Isso não é verdade. Você não pode fazer a montagem depois se você, durante a filmagem, não tinha qualquer intenção. A conexão completa da situação através da imagem não é possível. É sempre uma escolha. É melhor, nesse caso, parar de filmar. Pensar que você deve parar para pensar o que estou fazendo, onde que estou, olhando aqui e não lá, olhando daqui ou de lá, porque tenho razão, mesmo se toda essa reflexão é muito rápida, muito preconsciente de uma certa maneira, mas isso vai dar que você pense que o filmagem é já uma construção. O momento do filmagem é um escolho. Você não pode filmar sem fazer uma escolha. Botar tem essa possibilidade de botar a câmera aqui, que foi o momento do filmagem de Depardieu, por exemplo, pegando uma câmera, botando a imagem e saindo do lugar. Mas já é uma escolha. É uma escolha. Qualquer maneira de botar a câmera, de utilizar a câmera, é uma escolha.
E essa escolha vai pesar, vai se sentir depois. Você não poderia fazer qualquer coisa depois, depende da maneira do filmagem. Isso é muito importante. É uma continuidade. Mas não é uma continuidade sem contradição. Porque você pode começar um filmagem com intenção, mas essa intenção depende também da reação dos outros. Você vai entrar e fazer uma situação. Se de repente, eu me lembro, na França tem uma questão muito forte sobre o direito à imagem. E você... Assina aqui primeiro. Sim, tem papel. É uma coisa que pode parar, ou você pode ter medo de filmar uma coisa, ou ter um perigo a filmar algumas coisas numa certa situação. Isso faz parte da escolha e da significação da imagem que você vai construir depois, no momento do montagem. No momento do montagem também você vai fazer a escolha, porque você tem 20 horas de filmagem. Ou se você tem a ideia de fazer arquivos, tá bom, 20 horas da imagem são lá. Possível pensar assim. Se você pensa de fazer uma produção mais complexa, mais apropriada, com um certo objetivo, você deve escolher dentro das 20 horas da imagem. E o que você vai escolher? Depende de quê? Do seu próprio objetivo ou da condição da produção. Você tem na França até agora 20 minutos, 52 minutos, ou 1 hora e 30 minutos, depende da condição da televisão, da condição do cinema, depende de quê? Que é a significação de fazer um filme de 52 minutos? Qual é o sentido? Qual é o seu limite? Não tem sentido, considerando a intenção do filmagem. Só se você antes pensa, eu vou fazer, eu devo, eu posso fazer, eu estou pagado, eu tenho dinheiro para fazer, eu tenho a produção depois para fazer um filme de 20 minutos. Nesse caso, você deve pensar, filmando que eu tenho 20 minutos. Quais as coisas que eu posso mostrar que tem sentido em 20 minutos? Eu estou indo em um lugar que eu não conheço bem, para mostrar esse lugar que eu não conheço bem, com pessoas que eu não conheço, e mostrar isso a outras pessoas que eu não conheço. Qual é o projeto? Qual é a significação do projeto? Quais são as coisas que eu vou mostrar em 20 minutos? Isso é importante saber qual é a intenção que nesse momento, não sei se é possível ou possível. Todas essas coisas são questionamento. Mesmo se você não tem a questão presente na cabeça, é só uma questão. Porque você vai fazer, eu tenho sempre uma relação com as pessoas dizendo eu só tinha pouco tempo para fazer. Bom, você tem tempo, não é questão de tempo, você tem 5 minutos para fazer ou tem 5 minutos. Pensa o que eu posso fazer, que eu quero fazer em 5 minutos. Eu não vou fazer uma descrição do mundo em 5 minutos. Ou se eu quero fazer uma descrição do mundo em 5 minutos, é um trabalho muito intenso de pensamento, qual é o essencial para mim do mundo. 5 minutos você pode, é possível pensar, mas você deve ajustar, o tempo faz parte, e as condições de produção faz parte também da construção dessa linguagem, da elaboração conceptual. Isso é uma elaboração conceptual, isso que é uma elaboração conceptual, não é outra coisa. A elaboração conceptual, exatamente como a elaboração conceptual intelectual, é um trabalho longo, não é simplesmente a invenção de uma palavra, eu tenho essa palavra que vai dizer. Não. Um conceito que tem muito difícil a construir, e esse conceito é sempre vago. É a mesma coisa para o conceito imagétique. Não é um conceito que vai explicar tudo, mas que vai direcionar o interesse dos outros num lugar. Só direcionar o interesse, direcionar a interrogação. E mais uma interrogação que uma resposta. Acho que isso que é antropologia, de uma maneira geral. É isso também que faz que, para mim, a antropologia visual não é uma parte da antropologia, mas é um lugar da antropologia a partir da qual
uma antropologia geral pode se estender e fazer questão e ter discussão sobre questões que antes não tinha, sobre quais antes não tinha discussão. Essa questão, por exemplo, eu falei para começar do sentimento, do comportamento, tudo isso não faz parte da antropologia antes. Agora faz. Por quê? A emoção, tem uma antropologia da emoção. Por quê? Porque tem já uma exploração, a entrada da situação da emoção, das relações emotivas não verbal, a expressão não verbal das relações sociais, das relações interpessoais. Isso faz parte de uma reflexão antropológica. Hoje, a partir de quê? A partir da transposição, da tentativa da transposição imagétique. Isso que é interessante na transposição. Eu não vou dizer que a instrumentação audiovisual é a única possibilidade, mas foi uma maneira de exploração de temática e comportamental novo. Isso que para mim é uma coisa muito importante. Isso que eu tentei de... E também acho que eu comecei, eu deixei de lado um pouquinho, a minha palavra é um pouquinho assim, mas eu comecei para falar desse caminho da experiência mesmo, do campo. Acho que isso também é o questionamento sobre a posição do antropólogo, sobre a objetividade do antropólogo, sobre a construção, a famosa antropologia como texto dos pós-modernos. Mas eu estou de acordo, mas eu penso que a antropologia não é um texto, é fora do texto. Fora do texto. Mas, bom, é os dois. Mas a nossa antropologia é uma antropologia fora do texto, que é uma experimentação que posso dizer que a antropologia essa antropologia é uma antropologia subjetiva. Uma maneira de pensar o outro, mas é a minha maneira. E não é só a minha maneira de pensar o outro, mas é a minha maneira de pensar a minha relação com o outro, significando que é a minha maneira de me pensar. E isso que é o caráter retroativo da posição pós-moderna, de uma certa maneira, mas realmente de me pensar. Isso que não significa que o outro não vai me pensar. Isso que é muito importante. Porque o outro vai me pensar. Não só que ele vai me pensar, mas ele vai me questionar. Questionar a minha posição. Isso que significa que não tem razão de pensar que vamos concordar. Que a situação antropológica, é ideal da situação antropológica, eu vou amar o outro e o outro vai me amar. E depois, voltando à minha casa, eu vou falar a minha balubá são minha balubá. Não são minha. Eu não estou... na minha balubá me dá um nome. E meu nome com os balubá é... Bom, eu tenho um nome, é verdade, mas qual é a significação real desse nome? Não é um nome como os outros, é um nome particular, é um nome que como estrangeiros, como amigos estrangeiros, mas amigos que não têm responsabilidade real no lugar. Isso que é muito importante. Ma participação, eu posso sair do lugar, a qualquer momento eu vou sair do lugar. Voltar, sair. Mas se tem um problema lá, um problema real nessa situação, eu posso escapar a qualquer momento. Elas não. Elas sabem bem, é a razão por que elas possam me dar um nome específico, o nome dos outros. Eu não posso voltar dizendo, eu tenho um lugar lá. Oui, eu tenho um lugar. Qualquer turista pode ter um lugar, qualquer lugar. É o turista, o antropólogo, todo mundo vai dar um lugar a ele é lá,
Este homem lá na porta, tem um lugar na porta, não sei o que é, mas tem um lugar evidente, um lugar provisório, que não é uma determinação permanente, não é a essência dela, não é, acho que é possível, que a essência dela é de ser dentro dessa porta. Mas isso que é uma relativização, acho que através da imagem, eu aprendi essa relativização da posição do antropólogo. Porque acho que o questionamento, que era o questionamento, por que você está filmando isso e não essa coisa, e a tentativa depois que eu fiz de dar a câmera para o soldado para saber o que eles vão fazer com essa câmera. E era a mesma coisa, mas completamente diferente. Também fazendo com as pessoas um tipo de ficção, também tentando fazer uma ficção com elas. Qual é a organização de ficção que vão fazer? Bom, mesmo, não é exatamente o mesmo trabalho que o Rouge, que fiz ficção com pessoas também. Mas isso é um questionamento permanente, onde cada um se aproxima mais ou menos de outro. Sabendo que podemos continuar, podemos fazer, mas o resultado não é definitivo. Essa imagem é uma imagem provisória. Já que quando a imagem é feita, mostrada aos atores do filme, é um questionamento possível. Mas também, estou fazendo um filme, eu vou mostrar esse filme em Paris. Quais são as pessoas que vão ver esse filme? Quais são as questões delas? Qual é a impressão que eles têm? Eu tinha uma impressão terrível, porque eu tinha, não só com meus filmes, mas eu tinha fiz um esforço para mostrar muitos filmes chamados de antropologia a diferentes públicos. E com um público que não tem nada a ver com antropologia, que não tem nada a ver com o africano, ou norte-americano, ou América do Sul, não sei, mas, bom, mostrando imagens para questionar o público. Com um público naivo, de uma certa maneira, no sentido de, usualmente, não era por pessoas muito, como dizer, da extrema-direita, racista, ou tipo de questão, pessoas questionando, sabendo que tem um mundo diverso. Mas a reação dessas pessoas é absolutamente fantástica, mesmo com o filme que eu pensava o mais cuidadoso para mostrar a alteridade. Mas isso é recebido dentro de uma construção, de uma cultura já feita. Cultura da imagem, cultura da relação com outros, estereotipação do mundo. Uma estereotipação extrema e que vai filtrar completamente o visionamento desse filme. É isso que faz que o filme não é acabado, porque ele vai entrar nessa filtração. E o resultado do filme é outra coisa que as coisas que eu pensava fazer, que eu pensava mostrar. É isso que vai continuar sempre. É isso que é muito importante para mim, é que devemos pensar que nunca é o também. Um filme feito hoje e um filme feito 20 anos atrás, no mesmo lugar, não no mesmo lugar, não. Um filme feito 20 anos atrás, mostrado nessa época, e o mesmo filme mostrado hoje, não é o mesmo filme. É um filme diferente, o objeto é diferente, completamente. Porque o questionamento, hoje, não é o mesmo. As questões centrais, o questionamento sobre o ser, a relação com o mundo, conhecimento do mundo, é diferente. E nesse caso, se o filme tem um interesse, nesse caso, o questionamento sobre o filme vai estar completamente, sobre questão completamente diferente. Você pensava fazer um filme sobre a educação e de repente esse filme vai parecer um filme sobre relação sexual. Porque o interesse é diferente hoje. É a mesma coisa, eu fiz, eu não sei quantos, mas isso significa que o filme é um filme. Qual é a significação dessa mudança da significação? E não que
as pessoas estão projetando elas sobre o filme, mas que a imagem é uma imagem, qualquer imagem é polissêmica. Qualquer construção da imagem é polissêmica. E tem, se é um bom filme, isso que é um critério muito interessante. E se é um bom filme, você pode passar o filme 20 anos depois e tem um questionamento diferente sobre esse filme. Questionamento, vou continuar. Senão, já viu, tá bom, plof. Já sei, tá bom. Isso filme significa que tem um filme que tem um interesse de arquivo, de uma certa maneira, mas que não é um filme produtivo no sentido de uma pesquisa e construção das relações interpersonais e interculturais. Acho que é isso que é questionamento. Não tem, e isso significou também que, da verdade, não tem nunca uma resposta definitiva. Você pode dar uma resposta hoje sobre quais são as relações que você tem com essa cultura, qual é a definição que você vai dar dessa cultura ou desse grupo. Eu vou dar essa questão. Mas não é uma resposta definitiva. É simplesmente a minha compreensão de uma relação hoje. Mas amanhã eu vou ter uma outra resposta. Eu vou ter uma outra atitude. Porque eu vou mudar. E elas vão mudar também. E a preocupação será diferente. E isso significa também que não tem nunca, isso é uma proposta, não tem nunca uma verdade. Não tem verdade. Tem situação, tem relacionamento, e essa situação, esse relacionamento vão mudar sempre. É isso que faz o interesse da vida também. E isso significa que não tem essa transcendência, não tem uma visão teleológica do mundo. E isso significa que tem uma visão relativista. Para mim, isso é uma visão relativista do mundo, onde tem o estabelecimento de relacionamento, esse relacionamento dentro de diferentes partes do mundo, da sociedade, são provisórios. Mas é possível fazer desse provisório um objetivo, dizendo que, bom, hoje, esse tipo de relação, para mim, é um bom tipo de relação, um tipo de relacionamento e conhecimento do outro interessante. Se isso pode perdurar, tá bom, mas não posso dizer isso deve perdurar. Depende do outro, depende de mim, eu vou mudar. Não tem outra possibilidade. Isso que é o interesse da imagem, porque a imagem, a polissemia da imagem, isso significa isso. Dentro do quadro, você tem um sujeito, um tema, que é o tema principal do realizador, o momento quando ele fez o filme. Mas ao redor desse tema tem muitas outras coisas. Você pode descentralizar a temática do filme, a temática do plano mesmo. E isso que faz a diferença também para voltar nessa questão para começar, do imagem-movimento, imagem-tempo, isso que faz uma diferença da fotografia, para mim. Essa ligação do movimento e do tempo faz que você sempre tem esse transbordamento, transliteração, transiteração do tempo e do espaço. E isso significa que você tem uma modificação do sentido sempre possível. Porque essa modificação, essa imagem, movimento, imagem, tempo, é já a explicação ou a expressão de uma relação dentro do cineasta e das pessoas com que, dos atores, digamos, mas a mudança dessa relação é do espectador. Ele é o terceiro lugar. É ele que vai mudar essa triangulação do caminho imagético. É como o descobrimento da América, que foi feito com esse tipo de triangulação marítima. Você não tem um lugar, não tem um ponto fixo.
Mas você tem os pontos do filmagem, os dois pontos da imagem, intenção do realizador, intenção dos atores, e as conexões dos dois, e a produção do filme. E o terceiro, que também é o espectador, que vai mudar no tempo também. E agora, também, que não só vai mudar no tempo, mas vai utilizar como o seu aluno da semana fez a remarca muito interessante, você pode também cortar a imagem, não só ver o filme como ele é, mas cortar, utilizar, pedaciar esse filme, que, não sei, eu não tenho até agora a posição sobre essa questão, mas é um dos aspectos da realidade imagética, a reconstrução possível hoje das imagens que chegam para o espectador. Cada espectador, teoricamente, cada um, mas alguns espectadores podem reconstruir. Você tem um instrumento fácil para reconstruir, de fazer fazer outra montagem da imagem, fazer uma construção completamente abstrata de um projeto imagético, de uma certa maneira. Isso que é a continuação dessa ideia que eu tinha através da utilização da imagem e do som, desse questionamento permanente. Não tem uma resposta definitiva. Qualquer lugar onde você tem pessoas dizendo isso é a resposta, eu tenho medo, porque significa o recomeçamento da evidência, que é o inimigo completo. É isso. Muito obrigada por essa aula. Vamos aproveitar alguns minutos que ainda nos restam para fazer algumas perguntas depois dessa relação tão rica de cinema, imagem, antropologia. Eu tenho uma admiração muito grande também pelo Marc Piot, crítico de cinema. Tá bom. Então, nós temos tão pouco tempo, eu fiquei pensando, o que eu vou cantar com o Marc nesse tempo? Eu pensei assim, se tu tivesse que escolher uns 4, 5 filmes importantes para se ver em antropologia visual, quais você escolheria e por quê? Bom, difícil, porque depende do momento e da memória também. Bom, imediatamente eu poderia dizer Crônica d'un été, com certeza. Crônica de Verão. Crônica do Verão. Do Jean Rouch. Um filme de Brault, do Michel Brault, não sei qual exatamente, um filme dela. Um filme de MacDougall. Canadense, né? Michel Brault, filme de MacDougall, até agora não sei qual, né? Se. Não sei. Não, na verdade não sei, porque MacDougall tem 2 épocas diferentes. Um filme de cada época. Um filme dela com a mulher dela e um filme dela sozinho, o fotógrafo do Índia. Photo Wala. Acho que Photo Wala é muito interessante. Mas é com o começamento do filmagem sozinho dela. E que mais? Um filme de Coutinho. Acho que sim, realmente, porque realmente para mim é um grande antropólogo. Eu não queria ouvir essa questão, mas é muito interessante porque cada vez que eu estou falando com o cineasta, que dizendo você é um excelente antropólogo, porque é um poema para o cineasta, até agora, talvez não é completamente falso, mas até agora a antropologia é a descrição do selvagem, do primitivo, ou ao menos uma visão objetivante do real. Mas, felizmente, não é mais completamente assim. A Coutinho é muito interessante, um caso muito interessante, porque isso bota a questão do passagem de uma cultura a outra.
da cultura imagética. Porque Coutinho é um filmador da palavra. E isso que é muito importante aqui no Brasil, a palavra. Acho que maneira de falar, expressão verbal, isso é realmente uma coisa absolutamente extraordinária. E uma surpresa também, porque em França, se você vai trabalhar com pessoas para fazer elas falar, é difícil. Aqui não é. Seria ao contrário, de uma certa maneira. Mas isso que é difícil porque, por exemplo, me lembro que um filme do Coutinho foi apresentado no Festival do Réel em Paris e não tinha sucesso. Por quê? Como fazer para fazer uma tradução? Você não pode fazer uma tradução. É impossível, subtítulo é impossível. Se você faz um subtítulo completo, você não pode ler a imagem. Você vai ler o subtítulo. Eu tinha a legenda. Eu tinha já discussão sobre essa questão com um filme espanhol também, que tinha um filme fantástico, mas tinha legenda de imagem absolutamente inútil. E como você lendo as legendas, você lendo a legenda, não estou vendo o som e a imagem, não estou vendo realmente a imagem, o movimento, o som, você não ouvindo o som realmente. E para os filmes do Coutinho é realmente problemático. Não sei como fazer a transcrição de um filme do Coutinho em outro lugar. É complicadíssimo, porque realmente a importância da palavra e a tradução imagética da palavra dela é absolutamente fantástica, mas o conteúdo da palavra é importante. Como fazer? Seria interessante pensar uma tradução elíptica dessa palavra. Não sei se é possível, não sei, mas pensar nesse tipo de... Isso é realmente um problema complicadíssimo. Mas é interessante porque leva ao problema da tradução em geral. Perguntas? Eu tenho. Da forma como o senhor falou, que a imagem, ela, diferente da escrita, nos proporciona a ter um conhecimento mais abrangente. Por que na academia não é aceita teses, dissertações audiovisuais? Isso é o problema. Eu não sei se aqui, essa coisa, na França também é a mesma coisa. Você não pode dar um filme, uma produção imagética, você deve dar um escrito acompanhado. Isso é a resistência da instituição. Eu não tenho... Bom, eu tenho algumas respostas que era, para mim, do lado do antropólogo, a resistência da França dos antropólogos é uma resistência categorial e também uma resistência do lado da supremacia de uma linguagem scriptual. Essa supremacia continua simplesmente a supremacia da cultura ocidental. É a continuação dessa opinião, dessa maneira de pensar. Acho que pode-se falar é um pouquinho colonial. Pode-se falar que seria um conservadorismo da Sim, é isso. Mas que, por exemplo, é muito significativo que a formação, você tem uma formação escritural que é muito forte em qualquer lugar, mais ou menos sucedido, mas tem uma formação escritural, você, desde 5 ou 6 anos, você começa a aprender a ler e escrever. Você não aprende a fazer imagem, mesmo tarde, você não aprende a fazer. Você pensa, bom, todo mundo pode ler a imagem, acho que não. É muito complicado ler uma imagem, ver uma imagem, muito complicado, mas parece evidente. Não é evidente. Todo mundo pode ver a televisão, entender um filme. Não, acho que não. Realmente não. Isso faz parte também de uma visão alienante do mundo. A imagem pode ser muito alienante, e é muito alienante. Isso termo da comunicação.
Comunicação hoje é chamada comunicação. É interessante a utilização dessa palavra para falar de um sistema de alienação. E não é uma comunicação, é uma alienação. E passando para a ideia que todo mundo pode ler. Não, acho que não. Acho que não, realmente. Você pode entender, ver, sim, você pode ver, mas ver quê? Qual é a intenção da imagem? Você pode deconstruir a intenção da imagem, entender realmente a intenção da imagem. Isso, se você tem uma formação à imagem, nesse caso você vai ter uma formação à publicidade, também vai deconstruir a publicidade. Interessante deconstruir a publicidade. Mas o que é estou deconstruindo? A orange é boa. Ah, bom, a orange é boa. Que é a marca da orange? É boa a marca. Tá bom. É uma leitura. Não é uma leitura, uma recepção só. Acho que realmente é uma boa questão, mas não tem outra resposta. Uma pergunta Bom, também. A minha curtinha. Vai lá. Só temos 5 minutos, então. Então vou fazer bem rápido. Você falou o discurso sobre o outro, esse amor francês pelo exótico. Os franceses são, assim, na Europa, eu acho os mais acometidos mesmo por esse amor do exótico, presente nos museus, né, e na filmografia de antropologia. Comparado talvez com a Inglaterra, mais apaixonados pelo exótico, e é essa exotização, apaixonados por exotizar também o exótico. Não há nenhum movimento hoje, assim, de alguém que tente fazer um trabalho um pouco menos de amor ao exótico. Eu pergunto isso dentro dessa ideia do museu, que é super famoso, com filas e filas do lado de fora, o Corbambia, onde as pessoas ficam esperando para entrar e tal, e continua sendo uma valorização do exótico, de uma forma que, para a antropologia, é desconfortável, né? De uma certa maneira. Você tem razão. Mas, por exemplo, é muito interessante ver que até agora a antropologia não é, de uma maneira principal, a antropologia do exótico. No termo. É interessante ver porque, não sei exatamente, mas a partir do fim dos anos 70, acho que, tinha, digamos, 20 anos de uma renovação da antropologia da França, do lugar, sobre a impulsão de uma parte do Ministério da Cultura chamada patrimônio etnológico. Tinha essa política mas nesse termos do patrimonial, tinha, como o próprio palavra diz, da conservação da tradição. Não era tanto uma antropologia de hoje, uma antropologia urbana. Isso é o lado do sociólogo, essa antropologia muito tímida, esse lado. Até agora, existe, até agora muito tímida. E mesmo a antropologia do exótico, por exemplo, que foi a abertura da transformação da antropologia do exótico através do Balordier e do Rouge, por exemplo, a antropologia urbana, na África, por exemplo, dos movimentos religiosos, do movimento político, hoje das migrações, problemas das migrações. Até agora é muito raro. Mas começa, mas isso é mais tempo, tem muitos trabalhos sobre a migração dentro da França, coisas desse tipo. Mas você tem razão, até agora o peso do exotismo mas a construção do museu, isso não é o terrível que tinha um movimento. Tinha essa construção do museu do Quai Branly como uma percepção. É interessante porque começava como uma crítica do museu de l'homme, dizendo que o museu de l'homme é arcaico, tem uma coisa muito arcaica sobre a demonstração e a monstração dos outros primitivos, Mas é pior. No museu do Quai Branly é exatamente a mesma coisa.
menos indicação específica e mais do lado da estética, com certeza, uma apresentação bem estética, com objeto absolutamente maravilhoso, você pode olhar de novo o objeto fantástico, mas com uma visão não é mesmo exótica, é canibalesca, de uma certa maneira, porque é a absorção da estética do outro. Não. Descontextualizado, total descontextualizado. Decontextualizado e o objeto é um objeto de admiração estética. De fetiche do Ocidente. Sim, é bom, é objeto ritual. Você tem as coisas assim. Objeto ritual. É interessante. Objeto ritual. Que é a significação das coisas assim? Objeto ritual. Mas são objetos absolutamente magníficos. É a apropriação das riquezas do mundo, mais que tradicional, é pior, acho que é mais que tradicional. Isso é realmente uma coisa absolutamente tolerável. O problema é que, como lá tem dinheiro, pouco a pouco os antropólogos vão lá, vão trabalhando lá, dando aulas lá. Tem mais antropólogos dando lá. Sim, dos americanistas, a mais importante americanista, que na minha opinião, a Christine Taylor, ela é uma das chefes lá, né? Bom, eu pensava que ela poderia, é interessante porque eu pensava que ela poderia fazer uma coisa da construção, mas que ela tem completamente impotente. Ela foi lá para... Acho que ela não realizou realmente o acontecimento das coisas. Ela foi lá para permitir o passagem. Tinha uma reação dos antropólogos hostil, para começar. Ela foi lá pouco a pouco, ela foi lá sem pensar e pensando que seria possível fazer um lugar da antropologia, de uma antropologia seriosa. Mas ela não tem qualquer poder, o poder não é dela. Ela é uma ficção. Ficção da antropologia. Para mim. Muito obrigada. Isso não é autorizado. Tá. Off the record. Então, nos antropólogos que passaram pela ilha, hoje tivemos Marc Ripiot e a última parte da entrevista será cortada por determinação do autor.